Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para quem está começando essa semana no feriado de chuva. Bom, eu vim aqui, dei uma fugida para a gente não deixar de fazer, como vocês estão vendo, eu não estou em casa, né? Quem pode, deu uma escapada, eu consegui dar uma escapada, então essa semana vai ser assim. Eu vim aqui para a gente não deixar de fazer nossa geleia estelar, para a gente não deixar de falar dos astros. Não vai ter o tarozinho essa semana, porque acabei deixando meu tarôzinho lá, energizando, não peguei nada, vou deixar todas as minhas coisinhas guardadinhas e vou retomar só lá pro fim da semana. Então, a gente ainda tá, né? Vamos lá, falar do que interessa. A gente ainda tá numa semana de Mercúrio retrógrado, só vai sair da retrogradação na próxima segunda. Porém, a gente já tem Plutão e Saturno diretos essa semana. Então, olha só, Saturno sai da retrogradação, Plutão também sai. E a gente tem uma lua crescente em Capricórnio no dia 18. E isso dá uma força tremenda para esses dois planetas. Por quê? Porque Saturno rege Capricórnio e porque Plutão está em Capricórnio também. E essa lua vai se conectar por este planeta, passando por ele, ativando um poder muito grande de aprofundamento, de transformação, de estratégia, para a gente realmente trabalhar ou ir a fundo fazendo cirurgicamente aquilo que a gente realmente precisa fazer. Qual que é o desafio maior para a gente essa semana? Como é uma lua que cresce, né? A gente ainda começa a segunda com uma lua nova em Sagitário, amanhã feriado, dia Nossa Senhora, né? Dia das Crianças, ela ainda tá nova, mas já quase saindo, né? Em Capricórnio, e ela vai ficar crescente de fato na quarta-feira, no dia 13, já no finzinho, mas já passando por Plutão. Então a gente tem no início dessa semana ainda um resquício de realmente de descansar. Existe uma necessidade, ainda com esse Mercúrio retrógrado, da gente ir devagar, da gente olhar as coisas por uma outra perspectiva, porque Júpiter continua retrógrado ainda em Aquário, e aí Saturno já ficando direto em Aquário também faz com que a gente tenha uma insights para encontrar um rumo, para fazer o que a gente precisa fazer. Qual que é o desafio, como eu estava falando? A gente ficar muito frio, muito calcado numa realidade que a gente precisa fazer de qualquer jeito, passar por cima dos nossos sentimentos e dos sentimentos das outras pessoas, sem ter muito tato, sem ter muita diplomacia, né? Indo para um caminho às vezes até um pouco radical, mas a gente vai estar extremamente direto ao ponto, bem pragmático, tendo que fazer, vamos fazer e pronto, é isso e acabou, né? Por um lado a gente pode conseguir avançar, né? Para quem já na quarta-feira em diante que saímos de um feriado, a gente consegue avançar produzindo, fazendo o que precisa fazer, o que a gente precisa ter é paciência, o que pode faltar, e a gente precisa ter sair um pouco do radicalismo, que pode vir com tudo, por conta de Plutão, para a gente conseguir ver outras nuances também, para a gente não ficar agressivo, para a gente não ficar, né? Porque a lua está crescente, a gente quer fazer, né? Em Capricórnio, não. Só que existe uma excelência, existe todo um critério dessa lua, que ela exige da gente que a gente tenha uma certa perfeição nas nossas questões, né? Porque Capricórnio ele é exímio, né? Consegue ser mais chato que todo mundo. Então, a gente precisa tomar cuidado, como eu falei, para a gente não ir contra os nossos sentimentos só porque a gente precisa fazer. Então, tomar cuidado com esse excesso de produtividade, excesso de trabalho, e ainda ir um pouco devagar, mas tendo essa visão ampliada do todo que Saturno em Aquário exige da gente, que agora ele está direto. Então a gente precisa ir com direção aos nossos planos, projetos, sim, mas a gente precisa ainda ter uma consciência das coisas que estão acontecendo à nossa volta e não ficar tão voltado só para a gente, para o nosso umbigo. Ainda que a gente faça, que a gente construa pensando no coletivo, né? Um coletivo ainda que seja a minha família, meu grupo, meus amigos, meu trabalho, galera que trabalha comigo, enfim, ainda que a gente pense num coletivo, a gente tem que pensar nos subcoletivos também, não adianta só pensar na minha bolha, né? E, enfim, mas isso eu tô falando no âmbito maior. Dentro da nossa vida pessoal, a gente consegue, se a gente vislumbrar essas novas perspectivas e não ir contra a gente mesmo, nem contra
as pessoas que estão à nossa volta, nos harmonizando, sendo flexíveis, a gente avança muito bem essa semana nessa lua crescente, com esse Plutão e com esse Saturno ficando diretos, mesmo com Mercúrio retrógrado ainda. Esse Mercúrio retrógrado ainda em Libra, e a gente tendo essa Vênus já em Sagitário, faz com que a gente precise, de fato, conversar, dialogar, para ver se os nossos interesses enquanto indivíduos estão indo, né? A flecha de Sagitário dessa Vênus fala assim, e a Lua também entrando em Sagitário, né, nessa segunda-feira, a gente precisa ir para uma mesma direção. Então é importante os diálogos para que as relações elas não sejam desfeitas mesmo de fato, ou cada um indo por um caminho diferente, sem conversar, sem ter muita paciência, um buscando uma aventura, outro buscando outra, e mesmo assim, às vezes as pessoas juntas estão separadas, né? Isso é porque às vezes a coragem de realmente se separar não existe, mas as pessoas continuam ali juntas, mas vivendo vidas opostas. Isso pode vir muito à tona, né? As pessoas se darem conta disso. Olha, a gente tá junto, mas não tá, né? Então é importante ter diálogos nas relações. As relações que já estão bem, tudo mesmo assim, ter consciência de, olha, vamos estreitar, vamos reconectar, vamos calibrar todas as relações, porque quando a gente está com essa lua crescente, que a gente pode ficar um tanto quanto bem autoritários, generaizinhos, cada um dentro do seu mundo, se a gente não coexistir com os outros mundos, a gente pode entrar em rupturas ou embates fortíssimos, que é a última semana derradeira aí. Então é importante a gente coexistir ainda que nos grupos, nas famílias, com os amigos, senão a gente pode sim. Mercúrio retrogradando em Libra, não sei se todo mundo está percebendo isso, uma necessidade muito grande de refletir, de olhar para dentro, de realmente utilizar com sabedoria esse momento, gente. É a última semana que ele está aí, é a última retrogradação do ano, isso é um momento precioso. As pessoas elas falam muita bobagem, é culpa de Mercúrio retrógrado, as pessoas põem a culpa de Mercúrio retrógrado. Não é culpa, não existe culpa de nada. A verdade, quando ele está retrógrado, aliás, todos os planetas, quando estão retrógrados, eles nos dão uma bela de uma chance da gente rever, da gente refletir, da gente ter consciência do caos que a gente mesmo está criando em nossas vidas. Não tem nada, né? E até porque sempre os planetas ficam retrógrados desde que o mundo é mundo. E Saturno, Plutão, Netuno, Urano, eles ficam retrógrados muitos meses durante o ano. Então não é só culpa do Mercúrio, todos os outros também estavam retrógrados e eles ficam muitos meses retrógrados e o Mercúrio fica o tempo todo retrógrado ao longo do ano. Então, peraí, né? Existe sim a questão das retrogradações, que elas trazem mais caos, elas põem à tona, trazem à tona mais as questões que estão abafadas, às vezes que a gente não vê. Então o caos ele tá aí, a bagunça nas nossas vidas, nossas relações, as coisas elas não acontecem, quando o Mercúrio fica retrógrado não acontece tudo perfeitinho, rápido como a gente quer, justamente para a gente parar, né? Para a gente olhar. E nesse momento, como ele ficou em Libra e a gente teve um bom tempo de Vênus em Escorpião e agora ela está em Sagitário, porque já deu o tempo da gente rever as coisas que estavam lá dentro. Agora, quando ela está em Sagitário, é o momento da gente expor aquilo que a gente já olhou para dentro, que a gente já viu que não tá bom, para a gente expor e conversar com o coleguinha, porque Mercúrio está retrógrado, mas ele ainda fala assim, olha, agora que Saturno está direto em Aquário, que Aquário e Libra, né, planetas de ar, eles ajudam a gente a reformular, questionar, né, dividir, compartilhar as coisas que a gente está pensando. Então, pensando também tem a ver com esse sentimento. Vênus estava em Escorpião, os sentimentos vieram à tona, agora a gente pode compartilhar, a gente pode expor, de repente, para as pessoas mais próximas, para a gente ver se a gente está indo para o mesmo caminho ou não. Será que é para lá que eu quero ir? Ih, não, mas ele quer subir a montanha, eu quero nadar no lago. Então, não vai dar mais para a gente ficar junto, porque não tem nada a ver. Então, às vezes, essas situações acontecem não só no âmbito de amor romântico, de casais, mas também de amigos, às vezes até com relação à família. Então, é importante a gente usar com sabedoria essa última semaninha desse planeta retrógrado, não querer pular a etapa, não querer sair fazendo um monte de coisa que ainda não dá,
né? Fazer as coisas ainda aos poucos, porque a Lua está crescente, sim, vai dar uma expansividade. Saturno e Plutão diretos vão dar uma, uma abertura, né? Um direcionamento maior para as coisas. De repente vai parar de empacar algumas coisas que estavam empacadas, mas ainda precisamos ter consciência das nossas relações e que quando a gente magoa alguém que a gente gosta, esse Mercúrio retrógrado ele vem na hora, a culpa vem na hora, a gente percebe na hora que a gente fez alguma coisa que não foi legal para o outro. Só que tomar essa consciência que estamos tomando, mas tomar uma atitude com relação digna, né? Pedir desculpas, pedir, né, ir conversar, falar, olha, desculpa pelo que eu falei e tal. Isso tem a ver com uma mudança íntima de cada um, né? Porque nem todo mundo, às vezes a pessoa percebe, mas fala, deixa pra lá, não vou, né, falar nada. Então, esse Mercúrio, ele ajuda, ele traz essa conexão de aproximação, de falar, olha, você percebeu algo, vai ali, né? Ou tem alguma coisa do passado que ficou mal resolvida, aproveita que essa Vênus está em Sagitário, que te dá um ímpeto, te dá uma força, te dá uma coragem, uma motivação de você ir lá e falar, olha, vamos voltar a conversar, sei lá, vamos parar com isso. Então, de reaproximação. Então, essa é uma semana bem interessante para a gente conseguir se reaproximar também, mas aí a gente precisa ir fundo nos sentimentos. Quando a gente fica só dentro de uma visão da realidade, da matéria, e não aprofunda, a gente não absorve toda a beleza desse momento. Bom, pessoal, é isso. Uma boa semana para vocês. O restinho de feriado aí para quem pode, para quem está trabalhando, ótimo trabalho. E a gente se vê na próxima segunda. Beijo.